E aí, pessoal, o Mais Contigo BBB está começando, aquela collab especial entre Contigo e Mais Novela. E hoje, de novo, com Felipe França. Oi, pessoal. Oi, Fê. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Vamos lá? Vamos. Você já tá preparado que esse é o nosso penúltimo programa sobre essa edição? Então, você já viu que eu já vim assim pra brilhantar o nosso programa, porque tô ansioso. Você tá ansioso? Tá acabando. Semana que vem é o nosso último encontro pra falar sobre BBB 25. Que, será que desanimou? Será que tá com tudo? Porque assim, a gente começou a semana passada dizendo: nossa, fase turbo, semana turbo, reta turbo. Agora Cadê? começou, né? Cadê? Eu acho que deu uma esfriadinha, assim. Porque semana passada teve muitos acontecimentos. Tiveram brigas, mas eu acho que também vai saindo pessoas, E esse BBB tá muito longo, gente. Então acho que caiu, mas meio que no nível dentro da normalidade, sabe? Você não acha, fazendo aqui o advogado do diabo, que toda a tentativa da produção, do Tadeu, do Dourado, de fazerem dinâmicas diferentes, carta na manga, seu fifi, enfim, isso foi se esvaziando? Acho que eles tentaram ao máximo e falaram: tá bom, não vai dar certo, eles não reagem, então vamos desistir? Então, é porque o modo turbo, ele já é meio que uma dinâmica pra dar uma movimentada. Anormal, né? Já é desesperado. Só que eu acho que nesse BBB eles tentaram muitas coisas, muitas dinâmicas. A gente não pode falar que o Dourado não tentou. Não, ele tentou muito. Ele tentou muito. Só que assim, o que eu acho é que esse elenco é difícil, Fê. Então, esse elenco… mas eu acho que eles tinham que ter cutucado eles até o final. Não cutucou o programa inteiro? Ai, mas mais ainda, só falta, tipo sim. assim… Poderia, por exemplo, ter colocado o seu fifi mais vezes pra aparecer falando alguma outra coisa. Poderia ter colocado uma dinâmica que eles não usaram, que era de um estrangeiro ou de uma pessoa pra ficar um final de semana. Porque, por exemplo, esse final de semana não aconteceu nada no último final de semana. Por que eles não poderiam ter colocado um anônimo ou um participante de fora? Porque você deve lembrar, e o público também, que nós tivemos grandes acontecimentos vindos depois da participação de um espanhol, um argentino, não é? Era uma investida que não ia talvez mudar muito o rumo do jogo, mas podia dar uma aquecida nele. Eu acho, tá bem morno, eu concordo com você. Só que assim, por outro lado… se fosse da produção, já falei assim, gente, não vai, erramos, tipo, o pessoal… prendeu a toalha, como é que fala? Estendeu a toalha, né? Já saiu de campo, falou assim, até aqui a gente tentou. E o Tadeu, né? Até a gente fez uma nota hoje no Mais Novela sobre isso. As pessoas estão percebendo o desânimo dele, porque tem uma diferença entre cansaço e desânimo. Cansado é normal, né? Você tá ali há quase 4 meses vivendo um reality show. Mas ele também tá meio desanimado. Eu acho que ele também é outro que tentou, fez o máximo, cutucou, brigou, mas nada saiu. E eu não sei se você concorda comigo, mas o Tadeu, ele, nessa edição específica, tá muito diferente das outras que ele apresentou. A postura dele, eu sinto. A gente quer saber. Por conta desse cansaço, porque assim, ele já pegou elencos melhores e já pegou elencos, por exemplo, o elenco do BBB 23 também. Foi uma edição até que ok, mas eles também tinham uma época que não iam muito pro embate. Sim. E então ele pegou isso também no 25. Então eu sinto um pouco de cansaço, sabe? Será que a gente já teria que pensar em um outro apresentador pro BBB? Será que isso fez diferença? Se fosse um outro apresentador, como era uma edição comemorativa, seria legal ter uma outra pessoa ou não? Você acha que ele ou não ele seria o mesmo resultado? Eu, sinceramente, gosto da apresentação do Tadeu. Você gosta? Eu gosto da apresentação do Tadeu. É claro, eu evito comparar as pessoas, mas então eu prefiro muito mais da Galisteu. A Galisteu, gente, pra mim ela será que vem aí? Poderia, né? Mas assim, eu gosto do Tadeu, acho que ele ainda tem lenha pra queimar. Mas eu não atribuo tanto a ele. No caso, eu acho que ele pegou… Já começa que ele pegou 2 edições seguidas muito boas, que foi a 20 e a 21. E ele chega na 22 depois dessas edições que marcaram até hoje. Como o tempo voa, ele já tá com todas essas? Ele pegou 22, 23, 24, 25. Meu Deus! Então assim, só que você vê por um contraponto. Tem memes da Carol Conká que rendem até hoje. Tem memes, sei lá, de uma Rafa Kalimann, de uma Manu Gavassi, que até hoje repercutem. Então assim, ele pegou 2 edições muito históricas. Pra ele… Mas essa da Carol Conká ainda era o Thiago, né? Era o Thiago, então, eu tô falando. Ele pegou depois dessas 2 edições históricas. Sim. Então, acho que… Por isso que eu falei, é ruim comparar. Sim. Porque é inevitável não pegar a comparação do Bial, não do tem Leifert. como. Mas você sabe que eu acho que…
a gente poderia ter uma apresentação feminina a partir do BBB 26? Gente, é o meu sonho a Galisteu apresentando o BBB. Mas assim, nada contra a Ana Clara, mas não acho que seja a Ana Clara, porque ela já foi várias vezes apontada como a nova apresentadora do BBB. E eu acho, inclusive, vou colocar aqui esse questionamento, que a Ana Clara não deveria mais fazer parte de nada ligado ao BBB. Ela já fez muitas atrações, ela já entrevistou muitos ex-BBBs, ela já mostrou todo o talento dela. Eu acho que agora, a partir do momento que ela fez o Estrela da Casa no ano passado, ela poderia encerrar a etapa BBB e simplesmente fazer coisas totalmente fora o reality. Um novo nome, assim. Será a Bia do Brás? Não, apresentando o BBB, não. Gente, desculpa, eu sou muito honesta, mas não. A Bia é talentosa, mas eu já vou no contraponto. Eu gostaria de ver a Ana Clara no BBB. Você acha? Eu acho que ela… Eu concordo, eu entendo o seu ponto, eu concordo. Porque já desgastou a imagem dela. Mas eu gosto, ela combina. Eu acho que em time que tá ganhando, a gente não pode mexer. Tá. Que nem eu falei da Galisteu, assim, mas ela vai ficar na Fazenda porque ela tá ganhando lá. É time que não dá pra mexer. Combina, né? Combina muito. Então, assim, a Ana Clara, ela seria uma aposta muito segura e boa. Mas eu concordo, e de verdade, olhando pro outro lado, eu gostei dela no Estrela da Casa. Sim. Foi bom. É um formato novo, acho que ela é jovem, eles poderiam explorar ela em coisas diferentes. Porém, é aquilo que a gente falou. A gente não sabe, né? Quem será? Será que em 2026 a gente vai ter um novo apresentador no BBB? Mas enquanto isso, eu quero saber do Fê sobre as últimas eliminações. Vinícius e Dona Delma. A gente até tinha comentado aqui a semana passada que a gente esperava que o Vinícius não fosse eliminado, mas que a gente sabia que nas enquetes o nome dele estava forte. E aí, como é que bateram pra você essas saídas? Então, foi o que você falou, ninguém foi pego de surpresa com a eliminação do Vinícius. Eu não queria, porque eu acho que o Vinícius ele movimentava o jogo, ele tinha bons aliados. Eu não lembro do Vinícius fugindo de embate. Tem pessoas que ainda estão na casa que já deram alguma fugidinha de embate em alguns momentos. Então, eu fico triste pela parte do jogador dele. Ele é um jogador… Mas também eu confesso que ele já estava um pouco cansado nas últimas semanas. Sim, ele tava. E Dona Delma… né, uma eliminação que a gente também já estava esperando. Acho que ela já estava esperando há mais ou menos 2 meses e a gente já estava esperando pelo menos há algumas semanas. Finalmente, ela conseguiu realizar o sonho de sair da casa. O que foi pra você? Eu defino a eliminação da Delma como uma libertação. Pra ela… Pra quem? Pra ela, pro Guilherme e pra uma parte do público. Pra gente, será? Pra uma parte do público também. Porque assim, a Dona Delma, principalmente depois do seu Fifi, ela pagou muito. Eu acho que ela percebeu que ela falava pelas costas dos outros, ficou com medo disso. E eu acho que o jogo dela nunca mais foi o mesmo. Então, em alguns momentos… jogo, né? O jogo da Delma nunca mais foi o mesmo. Então ela se apagou sim. Eu sinto que o Guilherme, em alguns momentos, se apagou também, talvez por um receio de estar prejudicando. Não sei, tô levando uma hipótese aqui. Então a Delma sair, você via que ela já tava, tipo assim… Não, pra ela foi um uma presente. libertação, não tem outra palavra. Ela ficou muito feliz. Tanto que quando ela participou da Ana Maria Braga, ela tava até com semblante. Nossa. Os outros participantes ficam com um semblante mais cansado, mais abatido. Ela tava vigorosa, ela tava com ânimo, ela não tinha dormido, mas tava feliz. Até teve uma tretinha ao vivo com a Dona Vilma, que foi muito engraçada, sobre café. Né? Você vem tomar um café comigo, eu tenho a cafeteira aqui cheia, viu, Dona Vilma? Foi muito bom, eu acho que elas poderiam ter tido esses embates mais divertidos na casa, porque as duas também não estavam muito afim de jogar. Mas você tocou num ponto importante sobre o Guilherme. O Guilherme, na despedida, eu achei que foi muito bonita a despedida do Guilherme com a Delma. Porque apesar dela estar feliz, ele queria que ela saísse se sentindo poderosa, com o valor dela sem colocar em xeque. Eu acho que o fato dele ver a sogra sendo chamada de falsa, ou que quer sair, ou de fraca, fez com que ele segurasse um pouco o jogo. E ele mostrou isso na hora da despedida, porque ele falou, só queria que a senhora entendesse que a senhora tem valor, que a senhora é poderosa, que a senhora teria chance de ganhar esse programa. Exagerou um pouco? Sim. Exagerou. A Ana Maria Braga, a mesma coisa, falando que ela deveria estar na final. Exageraram. Mas eu acho que ele tinha uma preocupação genuína com ela. E eu também acho que ele torcia um pouco por ela, sabe? Por mais que ela largou já de vez, estendeu a bandeira. Mas eu sinto que ele ia com ela, tentava levantar.
Então, assim… E defendeu quando ela nem queria mais defesa. Eu lembro muito bem de uma cena que foi quando ela salvou a Eva, se eu não me engano. Foi. E aí todo mundo, tipo, gente, o que aconteceu com a Delma? E ele defendendo. Sim. Então, tipo assim, você sente que é um carinho, tipo, uma forma de gratidão, eu acredito. Foi muito bonito esse ponto mesmo que você falou, mas eu acho que foi uma libertação pra todos. Mas eu achei muito engraçado a Delma quando ela saiu, ela fazendo aquelas trends que o pessoal da Globo pede, dela reagindo que a Vilma falou dela. Muito bom, né? Ela poderia ter entregado, porque ela é uma personagem ela poderia engraçada. ter entregado. E a gente falando ainda sobre esse assunto, o que você achou do Guilherme defendendo a Delma pra Renata no último Sincerão, dizendo você não fale mais que ela quer sair, sendo que a própria queria sair. Então isso é o que você acabou de dizer, ele defendia, ele protegia, até quando ela nem queria essa defesa. Porque a própria falou que queria sair em vários momentos, e se ela ficou incomodada com o que a Renata falou, ela deveria ter dito, não o Guilherme. E o Guilherme, mais uma vez, trabalhou como advogado, só que dessa vez não era de camarote. Da própria sogra, defendendo alguém. O que você achou dessa última tretinha aí entre Guilherme e Renata? Eu achei… Em poucos minutos, eles entregaram uma treta que fazia muito tempo que a gente não via nessa edição. Eu gostei. Uma coisa que… Eu sempre falo isso do Guilherme, vem pessoas me rebaterem. Mas eu gosto do Guilherme porque ele comprou muitas brigas que ele não precisava. Mas isso movimenta o jogo. Sim. Então… Eu sinto isso, que algumas pessoas eles evitavam, sim, ter atritos com a Renata. Sim. E o Guilherme não. Não estou falando que ele está 100% certo nessa nem discussão. ele, nem a Aline. Você não lembra quando ela voltou? Ela falou, você pode ter voltado de onde quer que você tenha ido, mas pra mim você continua sendo falsa. É isso. E são esses que mais tinham embate com ela. Sim. Então, por exemplo, eu temia muito isso quando a Aline saísse, de quem ia… Porque dividiu a casa, o lado, resumindo, o lado das meninas, da Eva e da Renata, e depois o outro lado que era da Vitória. Gente, tô voltando há muitas semanas essa afirmação, tá? Não foi ontem isso. Então eu temia isso. E aí o Guilherme, ele não fugiu desses embates. Em alguns momentos ele fugiu sim, ele deu uma apagada, mas você percebe que agora, eu acredito que ele pode ainda manter o jogo, porque até os últimos dias a gente vai assistir. Isso, e inclusive era isso mesmo que eu ia te perguntar. Agora, livre de Dona Delma, a última dupla que a gente ainda tinha na casa era Guilherme e Dona Delma. Agora, livre de Dona Delma, você acha que o Guilherme pode dar um respiro de quero ser o vencedor? Ou ele já tá cansado, já entregou a toalha, vai ficar chateado pela saída dela? Qual que é a sua visão do Guilherme a partir de agora? Eu gostaria muito, pelo bem do entretenimento, que ele se mantesse. Que ele ou renascesse, né? Que ele renascesse. Só que eu temo, conhecendo um pouco do jogo dele, que ele deu uma apagada assim. Não sei se até você pela concorda. tristeza. E também, eu acho que em alguns momentos ele levou muito a Delma. Não levou, porque é o público que vota. Só que assim, ele protegeu, ele defendeu. Então ele tava jogando, em certos momentos, por dois. Isso já deve dar um desgaste você jogar por uma pessoa. Sim, com certeza. Chegar tão próximo da final, com duas pessoas, jogando por duas. Então eu acredito sim que ele possa já apresentar um desgaste. Mas eu gostaria muito que o Guilherme movimentasse esse jogo. Eu também. Eu fico com receio, porque eu sei que nessa reta final eles estão todos cansados, eles não querem mais saber de briga, tanto é que as dinâmicas diminuem, né, de atrito e tudo mais. Mas ainda a gente vai ter provas importantes, que acho que vai rolar até de resistência e tal. Então a gente vai ter provas importantes. Eu acho que o Guilherme poderia pegar esse resquício de força que ele ainda tem e lutar por ele e por Dona Delma, que já saiu, mas lutar em dobro em prol do prêmio, né? Então seria bom pra gente que tá assistindo, seria bom pro jogo, que não está nada óbvio, continuar sem estar óbvio. E de a gente fazer com que essa final aí tenha algum tipo, não sei se embate, mas assim, pelo menos uma briga entre as torcidas, dividir um pouco mais o público. Porque essa edição, acho que se a gente for falar qual que é o maior destaque dessa edição, na minha opinião, é o fato da gente não ter um finalista ou um campeão óbvio. Eu acho que a gente só vai saber de fato quem vai ganhar na terça-feira, no dia da final. Porque as torcidas estão divididas, as pessoas que não torcem, mas são questionadas. Por exemplo, a gente é muito questionado aqui na Caras, aqui na editora. Quem você acha que vai ganhar? Quem você torce? Ou quem você acha que o público vai dar o prêmio? Eu não sei, você sabe? Não, e é muito difícil. Toda semana a gente meio tenta arriscar não sei. E não dá.
E eu não sei o que as pessoas pensam, eu acho que tá muito dividido. Inclusive, a gente pode fazer agora as nossas apostas, que eu acho que é legal. Antes da gente falar quem vai sair no paredão de hoje, quem a gente enxerga como finalista, né, os 3, e quem a gente gostaria que fosse finalista. É tão difícil responder essa pergunta, mas vamos lá, vamos tentar. Quem que você enxerga? Eu acredito que vá Renata e Vitória. Já tendo esse contraponto, que eu acho que o público também gosta disso. É legal a gente ter essa. Então, a oposição, né? Exato, Renata, Vitória. O problema é justamente o terceiro lugar. O terceiro lugar não, o terceiro finalista. Quem seria o terceiro finalista? As opções que a gente tem: João Pedro, Diego Hipólito e Guilherme. Independente do resultado hoje, eu quero que você dê sua opinião desses que a gente tem na casa. Vamos de Guilherme, então. Guilherme seria um bom finalista. Porque o João não vai chegar, assim. Eu não gostaria… Ele pode chegar em prova, né? Ele pode chegar em prova. Não gostaria e também acho que… O público não gostaria. Não sei. Acho pouco provável. E o Diego, já vamos falar sobre isso. Então, assim, Guilherme, Vitória e Renata. Não sei se você vai… Não, eu acho que é meio que óbvio que Renata e Vitória estarão na final. Acho legal serem 2 mulheres, acho legal elas serem de quartos opostos no jogo todo. Acho legal elas nunca terem sido amigas, porque assim, essa oposição desde o começo já mostra alguém que torcia para um era contra outro e vice-versa. Então isso não deixa de ser um pano de fundo legal, serem 2 oponentes desde o começo da casa. O problema é o que eu já falei, o terceiro finalista. Não gostaria que fosse João, mas acho que ele pode sim estar na final, porque ele tem muita sorte. E ele tá muito assim, ganha uma prova, ganha uma segunda, ganha uma terceira. Então isso dá um ânimo na pessoa. Isso dá uma força que os outros não têm. Então eu acho que ele pode cair sim na final. Ser tipo um Fiuk, que não deveria estar na final e acaba aparecendo lá. Então… O João pode, acho que o Diego a gente vai falar daqui a pouquinho. E eu gostaria que fosse o Guilherme para ficar um jogo mais justo, de 3 pessoas mais fortes dessa edição. Renata, Vitória e Guilherme, né? Acho que ia ser mais legal, né? E uma coisa que eu gosto também de chegar na final, eu penso muito nisso, não sei se o público vai concordar, mas eu gosto de ter pessoas que se entregaram, que jogaram, que nem você falou do Fiuk. O Fiuk, em vários momentos, ele até discutia com o Thiago ao invés do que os outros participantes. Sim. Então, assim… Fazia uma má vontade nas dinâmicas, né? É o que você falou. A Renata e a Vitória, elas nunca se gostaram, assim, desde o começo. Elas tiveram embates logo de cara. Algumas um pouco compradas pelo Matheus, mas tiveram… Mas eram grupos diferentes. Eram grupos diferentes. E elas não fugiam disso. Então, assim, pra mim, além do que eu acho muito justo também elas chegarem na final. Sim. E o Guilherme também. O Guilherme, gente, ele alertou a Vitória naquelas discussões envolvendo as irmãs, a Camila e a Tamires. Ele comprou briga com várias pessoas. Então, assim, eu gostaria do Guilherme. Ele se colocou à frente do combate, que eu acho que é importante. Pela trajetória, eu gostaria do Guilherme. Às vezes ele era até apagado, mas foi eleito como jogador da noite, né? O destaque do Sincerão. Então eu acho que pelo conjunto da obra, a gente poderia colocar como terceiro finalista o Guilherme. E também para dividir um pouco essas torcidas aí que estão muito monopolizadas entre Vitória e Renata, Nossa, né? É real, você levantou um ponto que, assim, por exemplo, se for o João, vai dividir o voto só nas 2. E se fosse o Diego, a mesma coisa. Eu acho. Agora, eu acho que indo o Guilherme, ele deve ter uma torcida aí leve. Ele tem, Guilherme tem. A gente tá acompanhando sempre as redes sociais, tem muita gente que torce pelo Guilherme, tem muita gente que torce pelo Guilherme porque ele defendia quem a pessoa gostava, então também ele tem fãs e adoradores nesse aspecto. Então eu acho que seria um trio bom de finalistas. Uma disputa justa. Uma disputa mais justa. E agora, falando sobre o paredão de hoje, um dos paredões mais importantes pela reta final do programa e também pelos nomes das pessoas emparedadas. Diego Hipólito, Vitória Estrada e Renata. E aí, quem sai hoje? Gente, eu acredito que o Diego saia hoje. E a gente tá acompanhando, isso não vai ser nenhuma novidade, assim. Se bem que a Renata tá com muitos votos, né? Nas enquetes, assim, claro que não tá em primeiro lugar, mas ela tá com uma boa porcentagem e mais uma vez a Vitória tá lá atrás com 2%, 3%. Mas vamos combinar que é o Diego que tem que sair?
Eu acho, nesse momento eu acho. Não tem como. Não, mas eu sempre falava, eu falava assim, não, quando a Daniele sair, eu acho que o Diego… Não mudou nada, não mudou eu falei nada, pra você, não ia mudar nada. Não ia mudar nada. Por isso que eu sempre falo, eu bato nessa tecla aqui. As pessoas falavam que a Daniela era planta e o Diego ia ser maravilhoso. Os dois são irmãos, pensam parecido, jogam parecido e têm condutas parecidas. Eu acho que seria justíssimo o Diego sair hoje, pelo que ele entregou nesses 3 meses, ou pela falta do que ele entregou nesses 3 meses. E acho sim que a Renata, por mais que eu não seja a favor das bailarinas e nunca fui torcedor da dupla, acho que ela tem que continuar, acho que ela merece estar na final e acho que ela tem boa chance de ganhar o programa. O Diego, essa historinha de ser amiguinho da Vitória e as pessoas comprarem, eles são divertidos, eles são engraçados juntos. Gente, por isso ele merece estar na final? Fica esse o questionamento. É engraçado, pode ter sido uma piada, a risada dele é divertida, eles têm momentos, né, assim, mais despojados, se a gente pode dizer assim, mas é só isso? Mas eu acho uma pena, porque no começo do programa eu gostava do Diego no tempo de embate. Sim. Gente, todas as nossas opiniões aqui são voltadas pelo entretenimento. Então o que eu digo é que assim, ele era um bom dos jogador. Fortes candidatos, na verdade. As pessoas falavam, Diego vai causar. Nossa, na primeira semana os memes dele, gente, o que foi aquilo? Então. Só que ele se apagou. E pelo bem da final que a gente tá torcendo aqui, seria importante que o Diego saísse. Concordo. Pra só faltar o gêmeo aí pra se concretizar a final que a gente tá torcendo. O gêmeo que não deve, que a gente espera que não ganhe a última prova, que já coloca ele direto na final. Então, combinados que hoje é Diego Hipólito que tem que sair. Eu acho. Mas eu confesso que eu fiquei pego de surpresa quando você falou realmente da Renata. Ela não tá tão atrás assim. Não, ela aparece com uns 30%, 35%. Tanto que quando se formou, eu achei que ia ser Diego, de cara a gente já imaginava isso, ia oscilar bastante entre a Renata e a Vitória. Não. Isso não acontece. Então eu acho que esse paredão também, ele vai nos dar um norte um pouco sobre a final. É porque eu acho que também as pessoas que estão votando pro Diego sair são os fãs da Renata, da Eva e da galera do grupo dela, Mike, os gêmeos e tudo mais. E quem tá votando pro Diego sair, não, pra Renata sair, são os fãs opostos. A mesma coisa. A Vitória tá com pouca porcentagem, porque as pessoas viram que ela não tem chance de sair, então estão concentrando no Diego e na Renata. Então eu acho que a Renata vai ter uma porcentagem boa, mas espero eu que ela não saia e siga aí pra final. Porque assim, como seria uma final? Vitória, Guilherme e Diego. Gente, não existe isso. Não, mas essa é ruim, mas assim, não chega a ser catastrófico. Imagina, Vitória, Diego e João. Ai, também ruim. Aí é catastrófico. Não, pra mim o Diego não teria que estar em nenhuma, assim como a Joselma, assim como a Daniele, nem o Mike, que eram nomes que poderiam chegar na final por consequências do jogo, né? Eu acho que são pessoas que não deveriam estar na final, que já deviam ter saído há muito tempo. E outra, a Daniele tá esperando o irmão aqui fora, né? Tá na hora dele sair, curar as coisas que ele precisa curar, trabalhar o que ele precisa trabalhar, jogar o que ele precisa jogar e ver também os vídeos sobre Graciane, porque ó, eu sei que todo esse povo já saiu, mas estão rolando aí várias histórias, várias tretas, que Daniele não quer ver Graciane pintada na frente dela depois de tudo que ela assistiu. Você acha que é só papo ou o Diego vai ter a mesma posição e na lavagem de roupa suja a gente pode ter uma treta ao vivo? Eu acho. Do Diego, da Daniele, não. Não, mas eles se juntam, né, contra a Graciane, acredito eu. Você acha que não? Eu adoraria, mas eu não sei se isso pode acontecer. Eu acho. Porque a Daniele, ela é mais contida, né? Se bem que eu tô gostando do pós dela. Pois é. Mas a Graciane também já disse que não quer saber de briga, que tudo que aconteceu na casa já foi. Ela tá numa outra fase, já voltou a treinar, comer os ovos dela. Capaz que ela esteja, assim, super paz e amor na lavagem de roupa suja. Mas dentro da casa mesmo, ela também fugia de alguns embates. Mas acho que agora mais, né? Ah, agora já declarou. Eu acho que sim, Então essa lavagem da roupa suja talvez seja siga a mesma vibe do programa. A gente busca embates, mas não podemos esquecer que na lavagem da roupa suja teremos a Aline, teremos Matheus, teremos Camila, teremos Tamires, teremos o Ed e a Raíssa. Então tem vários nomes aí que poderiam dar uma esquentada, será que não? Sabe um nome uma treta que eu queria muito ver? Ela é mais da reta final. Mas eu gostaria muito de ver da Dona Vilma com o Vinícius. Mas o negócio da velha sonsa… Ah, não, essa história não dá mais. Não, mas ela sustentou até o final.
Ela tá sustentando até hoje. Até hoje. É igual a pomba suja do Vinícius com a Eva e com a Renata. Essa história acho que ainda vai dar pano pra manga. É porque da Vilma eu achei muito engraçado. É engraçado, mas é fake news. Não, né, então, Fê? é muito triste, assim. É uma situação muito que a gente combate. Mas eu achei engraçada a reação dele, porque é uma fake news tão grande, Sim. é tão absurda, Sim. e ela sustenta até hoje. Então é uma briga que eu acredito que, se tiver, eu quero ver ela sustentando. Eu queria ver a Dona Delma com a Vilma, ia ser mais Isso engraçado. nunca vai acontecer, eu adoraria, mas isso nunca vai acontecer. Por causa do café, e vamos tomar uma cervejinha, vamos dançar. A Dona Delma falou que na festa elas iam tomar uma cervejinha e dançar até o chão. Vamos ver. E deixa eu tirar uma dúvida, você acha que poderia ter entre o Diogo e a Aline? Treta? É. Acho que não. Porque você lembra, quando ela saiu, ela falou assim, numa trend lá do G-Show, que ela ficou chateada, algumas coisas que ela viu dele, mas bem de levinho. Acho que não. Será? Eu acho que não e eu espero que não. Eu acho que a Aline pode tretar com pessoas melhores e que podem dar cortes, memes e brigas melhores do que com o Diogo. O Diogo, eu acho que já foi, já passou. Quero ver a Aline brigando com a Eva, com a Renata. Ah, isso vai ter. Isso... então. Eu quero o Matheus discutindo com a Eva, com a Renata. Eu quero esse tipo de confusão. Do Diogo, acho que eu podia ficar com a Dona Vilma, assim, tão tranquilos, né? Energia de Vilmoca. É. Então é isso, Fê. Semana que vem a gente se encontra pro último programa, o desfecho aqui do Mais Contigo BBB, pra gente ver quem vai ganhar, as nossas opiniões finais e a gente também ranquear quem foi o mais falso da casa, o mais inteligente. Pois é. Que grande momento. A gente vai ter as nossas escolhas e Pietra vai voltar aqui pro nosso encerramento, se Deus quiser, pra gente comentar, finalizar, dizer o nosso balanço final aí dessa edição e ouvir as opiniões de vocês, porque a gente sempre tá de olho no que vocês falam, né, Fê? Com certeza. Às vezes criticam a gente, às vezes elogiam a gente, mas é isso. A gente acompanha. A gente tá pelo bem do entretenimento. No programa final, aí sim a gente vai dizer pra quem que a gente tá torcendo, finalmente. Nossa, vai ser uma libertação, vai ser o meu momento, Dona Delma. Aproveita e fala sobre a Contigo pro pessoal. Pessoal, acompanha a gente lá na Contigo. Se você gosta de bastidores dos famosos, se vocês gostam de novidades, saber aquela vida dos famosos, novelas, acompanha a gente na Contigo e… o melhor das novelas, tudo que tá rolando por trás, nos bastidores de Vale Tudo, que tá movimentado. Eu tô nos vendo, bastidores. tá? Melhor das novelas, reality show, mundo dos famosos e novidades também de televisão, maisnovela.com.br ou @maisnovela. Fê, obrigado. Vocês que assistiram, obrigado mais uma vez. E a gente se encontra na semana que vem pro nosso último programa. Tchau, pessoal! Tchau, gente. Muito obrigado.